Boa noite, meus irmãos. Gostaria de falar sobre um assunto atual, sobre a corrupção da nação. E se encontra em Miqueias, capítulo 7, versos 1 a 7. Miqueias, capítulo 7, versos 1 a 7, que diz: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Pereceu a terra, o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e, assim, todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui mais uma vez para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Clamando a Ti que Tu abençoes, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, livrando-nos da corrupção, do engano do inimigo, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Desvia do mal, para que possamos viver debaixo da Tua graça e do Teu amor, Senhor. Que as profecias que estão sendo anunciadas, ó Pai, que estão sendo cumpridas através da Tua palavra, Senhor, elas venham a tocar no nosso coração como filhos Teus, para não nos desviarmos do Teu santo e reto caminho. Usa-nos, Senhor Deus, para mostrar a estes homens como estão errados, Senhor. Que o povo que se chama pelo Teu nome, Senhor, possa se humilhar, possa Te buscar, possa orar e se desviar do mau caminho, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pois é, meus irmãos, como eu disse, é um assunto atual. Um assunto que mexe muito com a moralidade do ser humano. E nós queremos começar falando aqui que Miqueias, ele é, antes de tudo, um livro de proclamação do julgamento. O profeta aqui, ele declara que o Deus santo e justo não tolerará mais maldade persistente do seu povo, conforme nós podemos ver no capítulo 1, no verso 3, quando diz: Porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Muitos dos pecados de Israel são mencionados desde a idolatria à feitiçaria. Miqueias capítulo 5, versos 12 a 14. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores do meio de ti. Te eliminarei as tuas imagens de esculturas e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Pois é, meus irmãos, é a palavra de Deus. Até as nações enganosas e fraudulentas ele vai eliminar. Capítulo 6, verso 10 a 11. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pessoas enganosas? O profeta acrescenta uma condenação especial àqueles que oprimem
se apoderando dos bens terrenos que Deus determinou como herança a todo o seu povo. Por isso, meus irmãos, apesar do tom predominante de castigo iminente, a visão de Miqueias vai além do julgamento e mostra a restauração e bênçãos futuras. Isso também está enraizado no relacionamento da aliança de Deus com o seu povo. Vejamos o que diz Gênesis capítulo 17, no verso 1 aqui. Gênesis capítulo 17, no verso 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Como é difícil, né? É difícil demais você querer a perfeição dentro de um mundo corrupto, como nós estamos vivendo. Um mundo cheio de engano, cheio de prostituição, de impiedade, de desgastes. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós temos nos distanciado cada vez mais da palavra de Deus e temos esquecido que é ela quem nos direciona para o caminho perfeito. É ela que nos direciona para aonde nós devemos ir. Por isso, nós vamos observar aqui alguns trechos do livro de Miqueias, e principalmente no texto que nós lemos agora, do verso 7, do capítulo 7, quando ele diz três grandes verdades para nós. Olha o que diz aqui primeiro: eu, porém, olharei para o Senhor. Logo no final do capítulo dele diz, né? No capítulo 7, eu, porém, olharei para o Senhor. Olha só, meus irmãos. O Salmo 121, versículo 2, ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí no versículo 1, isso no versículo 1, já no versículo 2 ele diz: o meu socorro vem do Senhor. A minha salvação, o meu socorro vem do Deus, o Senhor da criação. E o Salmo 121, verso 5 diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Por isso, meus irmãos, é que eu tenho tentado mostrar para a igreja em algumas pregações como é necessário voltarmos à palavra de Deus, olharmos para a palavra de Deus. Muitas pessoas têm preguiça de ler o Antigo Testamento, mas leia, porque vocês vão ver a realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Vocês vão ver como a corrupção atrapalhou o crescimento do reino de Deus. Um reino que chegou a ter milhões de pessoas, de repente passou a ter milhares. Começou com um povo pequeno que cresceu, mas também diminuía, às vezes, por causa do pecado do povo. Porque Deus não tolera o pecado. E por isso, meus senhores, olha o que diz a pergunta que nós fazemos agora: para onde nós estamos olhando? Ou poderíamos fazer algo mais interessante: para onde, para quem estamos olhando? Você está olhando para quem? Você está olhando para o seu dinheiro? Você está olhando para as suas propriedades? E está esquecendo de olhar para o céu? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Naquela época, os profetas, eles olhavam para os céus e Deus se manifestava e falava com eles. E nós?
Nós temos que crer naquilo que foi escrito, que foi deixado para nós. Esse é o ensinamento. Por isso, vamos observar a recomendação do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 26, 28, que diz o quê? Observai as aves dos céus. Aí ele fala que estão ali, são belos, são lindos, maravilhosos. As aves dos céus, elas não trabalham, mas elas comem. Olhai os lírios do campo. Existe uma beleza, aquela plantação toda dourada, mostrando a beleza da plantação de Deus, da criação, de tudo que Deus fez. Em meio a essas coisas, a essa situação caótica, o profeta diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Numa sociedade corrompida, só nos resta olhar para o Senhor. Eu tenho feito muita observação sobre essa questão do olhar para o Senhor. E quando eu leio o Salmo 121, eleva os olhos... Desculpa, 121. O Salmo 121, verso 2, quando diz: o meu socorro vem do Senhor. E também quando nós lemos o Salmo, quando diz: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Você eleva os olhos para o alto, para o Senhor, Criador e Salvador da nossa terra. Não devemos deixar de olhar para as coisas daqui, do mundo, mas precisamos principalmente olhar para o Senhor, o nosso Criador, o nosso Salvador. Mas a segunda lição que nós tiramos desse pequeno texto, quando ele diz ainda no final, no verso 7, e esperarei no Deus da minha salvação. Quer dizer, nós vamos ter que estar esperando em Deus, o meu, o seu, o nosso Salvador. Esperar em Deus é confiar nele de todo o coração e aguardar o livramento de Deus no seu tempo. Aguardar que tudo aconteça no tempo de Deus, não no nosso tempo. Esperar em Deus é não se desesperar e nem entrar em parafuso, mesmo que as circunstâncias favoreçam, ou seja, só apontem para a infelicidade e a miséria. Olhemos para dentro de nós. E eu vou deixar aqui alguns textos que vocês vão ler com calma. Salmo 23, verso 4. Salmo 27, versos 1 a 5, versículo 13, versículo 14. Salmo 62, versículos 1 e 2. Sabe por que estou pedindo para vocês lerem esses salmos? Porque são os salmos que nos falam de esperança. Em meio à turbulência, o profeta diz: esperarei no Deus da minha salvação. Você está esperando no Deus da minha salvação durante este período de pandemia? Você está esperando somente em coisas humanas que possam acontecer? Nós devemos confiar no ser humano até certo ponto. Quando você lê o capítulo de Miqueias 7, aí do verso de 1 até o verso 7, você vai ver que ele diz que nós não devemos confiar nos homens. A nossa confiança está em Deus, no Senhor, o Criador dos céus e da terra. E nós vamos ver aqui, quando ele fala, já no final do versículo 7, o meu Deus me ouvirá. Isaías 59, versículo 1, também diz: pois o meu Deus me ouvirá.
na Bíblia, na Nova Versão Internacional. Ver o que Jesus disse no túmulo de Lázaro, João 11, versos 41, até o 43. Ver ainda o Salmo 40, no versículo 1. O nosso Pai amado tem toda a boa vontade em nos ouvir e atender às nossas súplicas, aos nossos rogos, às nossas preces. Ele tem o prazer de responder às nossas orações, ao nosso clamor, ao nosso agradecimento. Mas, se ainda não fomos agraciados com aquela bênção que há muito tempo estamos a pedir, não pense que Deus não tem interesse em nos ouvir. Pode ser o caso de estarmos na condição de que nos fala o profeta Isaías, no capítulo 59, versos 2 a 5. Isso aqui eu faço questão de ler para que não a gente possa compreender. Isaías, capítulo 59, nos versos 2 a 5, quando ele diz: Mas a vossa iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Por isso, ainda diz o verso 4, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Meu Deus, há quantos anos isso foi escrito, há quantos anos isto foi falado pelos nossos santos profetas? E parece que está sendo hoje, agora. Meus amados, o ensino profético e de toda a Bíblia é: o meu Deus me ouvirá. Ele vai nos ouvir. Concluo essa palavra desta noite dizendo: Miqueias lamenta que nenhum justo é encontrado, no versículo 1 a 4. Ele não nos apresenta aqui uma versão diferente daquilo que nós falamos. Quando ele diz: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como o rabisco da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporão que a minha alma deseja. Pereceu a terra, da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão como um rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Pois é, meus irmãos, o colapso da ordem familiar é particularmente chocante. No entanto, Miqueias conclui com a certeza de que a salvação se acha além do juízo divino. No verso 7, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Clamemos ao Senhor com toda a nossa fé, toda a nossa confiança, e não deixemos nos abater com o mal, com o pecado que tem assolado o nosso mundo, mas que nós tenhamos dentro de nós o Espírito Santo da verdade, que nos ensina, que nos capacita a conhecer aquilo que é certo, aquilo que é errado, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Graças te rendemos, ó Deus,
pelos ensinos do profeta Miqueias, Senhor Deus, pela Tua palavra que tem nos ensinado, Senhor, a melhor fazer a Tua obra e a Tua vontade. Ah, Senhor, tem misericórdia do Teu povo, Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Precisamos cada dia mais de Ti, Senhor, para que possamos ver o mal ser reparado neste mundo, Senhor, e que o inimigo das nossas vidas seja lançado no mais profundo abismo, Senhor, e nós venhamos a conhecer com mais profundidade as Tuas verdades, os Teus ensinamentos, e que nós não venhamos, Senhor, a ser enganados. Olha para o Teu povo, Senhor, porque esse Teu povo está se humilhando, está orando, está Te buscando, e nós confiamos em o nome do Senhor Jesus, que nós vamos vencer mais esta batalha, como Israel venceu várias batalhas, e nós também somos o Teu Israel aqui na terra agora. Por isso, caminhemos juntos para vencer mais esta batalha, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder eterno e as consolações eternas do Espírito Santo repouse e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém, amém e amém, Senhor. Apenas um aviso: domingo, 10 horas da manhã, nosso culto solene no templo. 25% da membresia pode estar presente e teremos a nossa ceia do Senhor nesse dia. Então, os irmãos estão convidados. E aqueles que puderem ir, nos avisem, para que nós não podemos ter um número acima de 25%. Então, seria bom se fôssemos avisados. Que Deus nos abençoe. Que a graça de Deus seja com todos. Bom complemento de semana. Amém.